O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, Engenharia de Alimentos por R$ 499 mensais, Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Já sabe o que vai fazer com sua nota do Enem? Na Finca, ela vale 100% de desconto na matrícula e até 80% de bolsa em diversos cursos durante toda a sua graduação. Mas corra, as vagas são limitadas. Consulte o regulamento na instituição. E aí, já decidiu? Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Sua nota do Enem vale muito. Informações 3217-8947. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana, construindo o novo futuro. Olá para você que acompanha a programação da TV Porto Velho. Está começando mais um programa Sala de Opinião. E hoje o nosso assunto vai ser agronomia. Recebo aqui nos estúdios mais uma vez, acredito que pela primeira vez esse ano, eu recebendo aqui a professora e coordenadora do curso de agronomia, doutora Bárbara dos Santos Esteves. Ela que é formada pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, tem doutorado em produção vegetal também pela Universidade Estadual, com parte do doutorado no IRNAS, é isso? CSIC, na Espanha. Professora, coordenadora, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Sala de Opinião. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui, é a primeira vez esse ano, sim, numa situação um pouco atípica aqui de máscara, mascarada, né, em distanciamento social, mas é um prazer estar aqui falando com vocês. Professora, coordenadora, uma situação que a senhora esperava viver, passar por uma situação como essa? Eu acho que ninguém, agora, nesse momento... Mesmo diante de todos os estudos que a senhora teve ao longo desses anos, alguma coisa que a senhora pegou relacionada a pandemias pelo mundo, a senhora nunca imaginou que esse momento poderia chegar? É difícil, né? Na verdade, imaginar que poderia acontecer, a gente imaginava, sim.
Só que imaginar na nossa geração, ela é difícil, porque quando você sabe de um mal, não quer dizer que você vai querer passar por ele. Por exemplo, eu sei que existe câncer, mas eu não sei, e não espero que ele não me acometa assim em poucos anos, né? Então, sobre o coronavírus, eu não sou bióloga, então eu não tenho como falar muita coisa sobre o vírus e etc. Mas que foi mostrado para mim um artigo de 2007 já alertando sobre a possibilidade de haver uma pandemia. Só não se sabia sobre o que era, ou já sabia mais ou menos? Do coronavírus. Do coronavírus? Isso. Sim, em 2007 o artigo. Não, como eu disse, eu não tenho profundidade para falar, mas a gente sabe que pandemias na história humana são relativamente comuns. A gente tem aí a peste negra, a gripe espanhola, que matou em torno de 50 milhões de pessoas, né? Então, assim, a gente não espera que aconteça na nossa geração, né? Mas, à medida que o ser humano ele vai avançando sobre o ambiente, à medida que as populações elas vão se interconectando mais, então há uma velocidade de propagação maior, né? De informação e também de germes, né? Eu acredito que hoje é muito mais fácil se propagar qualquer doença, né, principalmente via respiratória, que aí a gente no início do século a gente pode pensar na H1N1, né, que ele não tem uma via de contágio tão rápido quanto o corona, né, que é o grande destaque, que o corona ele tem um contágio bem mais rápido, mas a gente pode pensar que não é uma coisa assim tão, vamos dizer assim, improvável. Só que eu, na minha vida, a expectativa de vida aí 80 anos, não esperava passar por isso, agora. A senhora falou aí de um artigo científico, é isso? Sim, de 2007? Sim. São o quê? 13 anos atrás, né? 13 anos atrás. São 13 anos atrás. A senhora acredita que deveríamos, então, o mundo prestar mais atenção e dar mais visibilidade aos artigos científicos e dar mais publicidade para essas publicações? A ciência. Isso aí a gente está saindo um pouco da área, mas é uma oportunidade de falar sobre isso, né? Existe, vamos dizer assim, um problema dos dois lados. Existe, por um lado, uma negação da realidade e dos estudos científicos, e existe também no meio acadêmico, às vezes, vamos dizer assim, uma falta de linguagem adequada para conversar com a sociedade. Né? Então, a educação científica, o meio científico, eu acho que essa pandemia vai ser um momento de mudança nisso, porque se vê que é necessário simplificar e deixar a universidade, deixar o conhecimento, os institutos de pesquisa mais abertos no sentido de linguagens mais acessíveis, para que a população, inclusive as pessoas mais simples, possam compreender os processos. A linguagem técnica ainda é um obstáculo? Em diversos campos, penso que sim. E não só isso, né? A linguagem técnica, a gente vê nos filmes de hollywoodianos, né? Que é muito comum o cientista ele avisar e ninguém dá ouvidos. E aí depois que acontece, né, que as pessoas vão ver, né, que aquilo que era falado era verdadeiro. Uma história parecida com a do coronavírus. Uma história... Guardadas as proporções, vou ter que ajeitar aqui, guardadas as proporções, eu penso que sim. Né, porque tivemos divulgado na imprensa um médico em dezembro que falou sobre a situação do coronavírus. Sim. Esse médico eu não conheço essa informação, mas eu sei que não é raro, né, a ciência ela se antecipar algumas coisas e a sociedade, não vou culpar as pessoas, né? Eu vou culpar assim, vamos dizer assim, existe uma falha das duas partes, um que não comunica bem e o outro que às vezes não consegue interpretar os sinais. Né? Então, é uma coisa que a academia ela precisa corrigir, ela precisa simplificar, né, a maneira como ela coloca as coisas, sabe? Às vezes, se você faz uma pesquisa que ela é importantíssima, né, sequencia um DNA, descobre uma resina nova, né? Isso fica lá guardado por décadas, até alguém pegar e aproveitar aquilo para algum processo, para alguma coisa. Entendeu? Muitas vezes porque não há uma divulgação adequada ou não é de interesse naquela época, entendeu? Então, essa comunicação, essa maneira que a gente fala da ciência,
ela muitas vezes fica numa linguagem que ela é muito, vamos dizer assim, elitizada. Isso é problemático. Na minha área, principalmente, aí já vindo, saindo um pouco de uma área incômoda, que eu não sou bióloga, não sou biomédica, não sou médica, então se eu cometi algum erro, já peço desculpas aos colegas enfermeiros, médicos que sabem falar disso muito melhor do que eu, vão saber citar muitos outros tipos de artigos e falar do coronavírus muito melhor do que eu. Mas na minha área, a gente tem esse problema. O Brasil, ele é uma potência agrícola, ninguém duvida disso, e todo mundo sabe que muito disso foi construído graças à ciência que é feita aqui de qualidade, bem feita, vamos dizer assim, bem consubstanciada, Mas a gente ainda encontra barreiras de avançar em coisas simples, porque às vezes a linguagem ela não é acessível a quem precisa, de fato, daquele conhecimento. E já que estamos falando agora, entrando de fato na agronomia, hoje aqui no programa você vai entender um pouco melhor sobre a profissão, sobre as perspectivas para o futuro. Vamos falar também da pandemia, não tem como deixar de falar da pandemia do coronavírus, da Covid-19, dentro da área da pandemia. E tudo isso você vai ver logo após o intervalo comercial. No próximo bloco já iremos falar sobre a importância da assistência técnica, por que fazer uma análise de solo e atenção para você que deseja ingressar no ensino superior. Coordenadora? Segundo semestre está chegando e você tem aí a oportunidade de fazer o vestibular online do Centro Universitário Aparício Carvalho Finca, também da Faculdade Metropolitana, tem Finca Unicentro em Jaru e Finca Vilhena. Então atenção, você que quer conhecer mais um pouco do curso de agronomia, não saia daí porque o programa Sala de Opinião volta já. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, Engenharia de Alimentos por R$ 499 mensais, Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Já sabe o que vai fazer com sua nota do Enem? Na Finca, ela vale 100% de desconto na matrícula e até 80% de bolsa em diversos cursos durante toda a sua graduação. Mas corra, as vagas são limitadas. Consulte o regulamento na instituição. E aí, já decidiu? Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Sua nota do Enem vale muito. Informações 3217-8947. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento,
Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Construindo o novo futuro. Muito bem, estamos de volta com o programa Sala de Opinião, recebendo a coordenadora do curso de Agronomia do Centro Universitário Aparício Carvalho Finca, Bárbara dos Santos Esteves. Ela que é formada pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, doutorado em produção vegetal também pela UENF, com parte do doutorado no IRNAS CSIC, na Espanha. Coordenadora, vamos já entrar na área da agronomia. E qual que é a importância da assistência técnica na sua área? A assistência técnica ela é de capital importância se a gente pensa em desenvolver a agricultura de uma maneira geral, a agropecuária, né? Rondônia ele é um estado rural, né? Que é baseado, né, nas cadeias produtivas aí do café, que está crescendo muito, né? E da pecuária principalmente, né? E aí a gente tem esse mito de que é preciso sempre devastar para poder produzir mais. Na verdade, a chave para se produzir mais é você ter uma boa assistência técnica, conhecer bem os recursos, né? Ter um profissional habilitado e capacitado para estar ali prestando consultoria para você. De fato, só para a gente fazer um breve resumo para quem está em casa e quer entender melhor o papel do agrônomo. O agrônomo, e eu também sou coordenadora de zootecnia, então vou aproveitar e vou falar da zootecnia também. E vou falar dos dois profissionais e a importância deles, né, além da medicina veterinária, então, enfim. O agrônomo e o zootecnista, eles vão ser justamente esses profissionais que vão estar dando ali o suporte ao produtor. O agrônomo mais voltado para a parte de produção vegetal, certo? Então, soja, as culturas no geral, né? E o zootecnista, ele vai para a produção animal, certo? Ali cuidando dos rebanhos, das culturas animais que a gente chama. Então, esses dois profissionais, eles vão estar ali orientando quais são as formas certas de produzir, tanto na parte agronômica, né, os engenheiros agrônomos, né, na parte de produção animal, e os zootecnistas na parte de produção animal. Esse trabalho integrado agora, você como coordenadora também de zootecnia, como que é essa integração dos dois? É uma integração que, vamos dizer assim, perfeita, porque são profissões co-irmãs, junto com a veterinária, né? A veterinária vai cuidar da parte de sanidade e a agronomia, produção vegetal, e a zootecnia, produção animal, e se complementam, né? Não pode haver produção animal sem produção vegetal e vice-versa, né? A cadeia ela vai ali se misturando, né? Principalmente quando a gente vai falar do estado de Rondônia, né? Na questão da bovinocultura, tanto de corte quanto de leite. Então, são conhecimentos necessários para que a gente tenha uma boa produtividade. E, coordenadora, análise de solo, por que fazer? A gente traz essa questão da análise de solo para todas as áreas, porque a análise de solo é equivalente a um exame de sangue. Então, para eu poder manejar bem esse solo, eu preciso conhecê-lo. Não é só chegar e falar, eu quero plantar aqui, cavar ali, colocar um negócio ali e plantar. Como meu pai fazia, como meu avô fazia. Não, não é assim. Você precisa conhecer, você precisa analisar e precisa ter um profissional para poder fazer essa interpretação, no caso do engenheiro agrônomo, né? Para poder recomendar ali qual é a quantidade certa de correção desse pH, a quantidade certa de correção desse nutriente. A assistência técnica, o conhecimento técnico desses profissionais das áreas das ciências agrárias, ele é primordial para a garantia do sucesso, né? Se você não tiver assistência técnica, você tem um uso predatório da terra. Tem uma expressão que eu aprendi em Rondônia, eu não sei se é muito politicamente correto falar, né? Mas eu aprendi aqui em Rondônia, foram vocês que me ensinaram, que é o gigolô da vaca. Quem é o gigolô da vaca? É aquele que só vai lá tirar o leite da vaca, mas só que ele não mexe na pastagem, não aduba, não faz calagem, não pensa no bem-estar animal, né? Ele vai fazer igual ele sempre fez, igual a família dele sempre fez. Só que isso é antieconômico. Por que é antieconômico? Porque ele está justamente acabando com um recurso mais valioso
que ele tem, que não, no caso, não é a vaca, porque a vaca depois vai para descarte, com o solo dele, o solo que garante a forragem, certo? Então, isso a gente começou falando da análise de solo. Então, a análise de solo, ela é um combo, faz parte de um combo, na verdade, de processos e técnicas que vão ser implementados por um profissional habilitado para garantir que haja uma produtividade adequada, né? A gente fala que o estado de Rondônia, agora eu não vou falar um número porque eu tenho medo de errar esse número, mas há uma produtividade de litros por vaca que ela é bastante baixa e poderia ser muito melhor. E aí tem programas, né, de várias instituições parceiras nossas, né, que demonstram que com assistência técnica, com manejo adequado, você pode triplicar, quadruplicar essa produtividade. Coordenadora, e às vezes para quem está assistindo a gente, acha que a análise do solo é muito complicada de se fazer, demora muito. E explica para a gente como é que funciona, qual o procedimento, aproximadamente quantos dias, depende de solo para solo, qual que é a média, principalmente aqui no estado de Rondônia. Geralmente a análise de solo, ela fica pronta em 7 dias, é uma rotina laboratorial, né? Aí já não é o profissional, o engenheiro agrônomo, o zootecnista que faz, quem faz as análises é um químico e quem interpreta é o profissional de ciências agrárias, certo? Primeiro tem que saber como é que faz a coleta, né? Então tem que separar, geralmente você tem que separar em glebas, né, a área, né, em pequenas marcações, em partes, né, mais ou menos homogêneas, e ali você vai tirar uma quantidade de amostra, vai fazer uma amostra composta, e aí vai depender de quão homogêneo é a sua área. E vai tirar, vai colocar num recipiente, numa sacola identificada e vai enviar, vai trazer para poder a gente fazer a análise e ter todas as rotinas. Aí vai sair um boletim, desse boletim que o profissional vai fazer a interpretação e fazer as recomendações necessárias ali para a correção daquele solo. E vai explicar para o produtor o que ele pode usar, o que ele pode plantar, qual vai ser o melhor plantio para ele também. Dá para fazer essa projeção? Na verdade, né, quando a gente é contratado, a gente já vai para poder prestar serviço, o produtor ele já está ciente do que ele quer, né? Pelo menos eu nunca tive a experiência de ir para implantar uma atividade. Eu sempre que eu prestei assistência, sempre foi para alguém que já estava... Já sabia o que queria plantar, como queria. E ele queria melhorar a atividade dele. Né? Dentre outras coisas, a gente está falando da análise de solo, que é muito importante, mas tem as recomendações, por exemplo. Né? Existe um mito, né, muito grande, do agrotóxico, que não sei o quê. Na verdade, você tem que fazer como se fosse um paralelo entre o médico, que receita um remédio na dose adequada para um doente, e o agrônomo com o receituário agronômico. Tudo tem dose, tem tempo e tem prazo de carência, tudo isso, certo? Então, cabe ao profissional ele fazer essas recomendações e você que está me contratando para fazer isso, segui-las, né? Então, assim, a gente tem muito essa... Até porque, né, quando a gente vai falar da análise de solo, então, sempre para poder o produtor entender, vamos levar para o viés econômico. Se eu coloco demais, eu perco dinheiro. Se eu coloco de menos, eu perco dinheiro também. Então, é melhor colocar o certo para que eu garanta que eu tenho uma margem ali e que eu esteja fazendo o que é correto. Olha, nós vamos saber também qual que é a projeção do mercado de trabalho para esses profissionais, tanto o agrônomo também como para o zootecnista, né? Saber dessa importância desses profissionais não só para o estado de Rondônia, mas também para o Brasil. Tudo isso nós vamos saber logo após um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós estamos de volta com o programa Sala de Opinião. Não saia daí porque tem muito mais bate-papo para você que quer conhecer um pouco mais das áreas do agrônomo e do zootecnista. Não saia daí, o programa Sala de Opinião. Volta já. O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, engenharia de alimentos por R$ 499 mensais, odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social.
Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana, construindo o novo futuro. Meu nome é Reinaldo dos Anjos e sou o coordenador do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Aparício Carvalho. Estamos aqui no Centro de Reabilitação, numa aula prática da disciplina de Recursos Terapêuticos Manuais. Nessa disciplina, os alunos desenvolvem habilidades voltadas para o tratamento de pacientes com alterações de movimento através de técnicas manipulativas e de mobilização de tecidos moles. Toda a estrutura que você precisa tem na Finca. Muito bem, estamos de volta com o programa Sala de Opinião, recebendo a coordenadora do curso de Agronomia, Bárbara dos Santos Esteves. Ela que é formada pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, doutorado em produção também pela universidade, com parte do doutorado no IRNAS CSIC Espanha. Coordenadora, estávamos falando sobre essa análise do solo no bloco anterior e a instituição, o Centro Universitário Aparício Carvalho Finca, disponibiliza de um laboratório sensacional, né? Que a gente precisava aqui na região, e a Finca tem toda a estrutura para poder fazer sua análise referência na região norte, esse laboratório, né? Sim, uma estrutura muito boa, e estamos funcionando, né, que é o mais importante, né? O produtor que precisar fazer sua análise para poder, né, porque a agricultura e a pecuária, elas seguem, né? Nós precisamos ter comida na mesa, precisamos manter a sustentação da sociedade, né? E estamos aqui abertos, recebendo amostras para as análises. O laboratório atende às necessidades do curso e dos acadêmicos? Sim, o laboratório, ele serve de laboratório de aulas práticas para a gente, né? Agora na pandemia a gente não tem podido estar, né, lá. Mas sim, né? Inclusive faz essa complementação do nosso curso. Coordenadora, e a estrutura então dos laboratórios? A estrutura dos laboratórios aqui da Finca é primorosa, né? Quem não conhece, quando tiver oportunidade, venha conhecer. Nós temos o laboratório de solos, nós temos o laboratório de água, nós temos o laboratório de entomologia, nós temos o laboratório de bromatologia, tudo de primeira, um laboratório novinho, lindo. E o nosso maior laboratório, que é o orgulho da gente, que é a Fazenda Escola, que é o nosso laboratório a céu aberto. Que é alguns quilômetros aqui, né, na BR-364, sentido Rio Branco,
Ali tem a fazenda da finca, né, que inclusive já mostramos aqui diversas vezes com imagens aéreas, a reportagem, dia de campo dos acadêmicos, Isso. inclusive de agronomia, zootecnia, Junto. que inclusive são duas profissões muito importantes para o Brasil, né? Não só para Rondônia, mas para o Brasil inteiro, né? São profissões co-irmãs, né? A gente pode falar um pouco sobre o mercado de trabalho desses dois profissionais, né? O Brasil, ele é um país que ele atualmente, né, tem a economia dele baseada aí no setor primário, na agricultura, né? E o agrônomo e o zootecnista, ele fala também um pouco do veterinário, né? Não deixar o nosso irmão camarada para trás. São profissionais importantíssimos, né, para a sustentação de todo esse sistema, né? Por quê? O setor primário, ele vai ser responsável, né, por toda a parte de alimentação e matéria-prima, tem setor de transformação. E tanto o agrônomo quanto o zootecnista, eles vão ter um leque de atuação que vai muito além dessa que quando a gente pensa em agrônomo, né, os meninos sempre brincam comigo no primeiro semestre. Quando eu penso em agrônomo, eu penso na soja. Quando eu penso em zootecnista, eu penso no boi. Mas o leque de oportunidade é muito maior, que vai desde isso mesmo, até você trabalhar com a parte de gestão de políticas públicas, né, inspeção alimentar, transformação de produtos, né? Então, é um leque muito grande, são profissões que, por exemplo, o zootecnista pode trabalhar na parte de rações, pode trabalhar com animais silvestres, né? O agrônomo, ele pode trabalhar na parte de recursos hídricos, instalações, projetos rurais, né, crédito rural, né? Então, assim, são profissões que eu sempre brinco, né? Não tem como você ficar desempregado. É um leque muito grande. Sim, né? Aqui na região ele pode trabalhar tanto em empresas públicas como privadas, né? Eu tenho vários alunos que são donos das suas empresas. Inclusive prestar serviço para os dois ao mesmo tempo. Exatamente. E estão muito bem, obrigado. Né? Um dia a gente pode trazer esses casos de sucesso. Né? Tem vários alunos que estão bem empregados. Tem alunos que podem trabalhar em casas agropecuárias, tem alunos que podem prestar serviço para a grande fazenda, tem alunos que estão trabalhando na Embrapa, tem alunos que estão trabalhando nas universidades. Então, assim, boa parte deles está muito bem colocada. E as profissões, elas vão garantir isso. Professora, essa pandemia do coronavírus, como que ela veio, como que ela deixou o mercado de trabalho para esses profissionais? Temos aí um antes e um depois, a senhora estima o leque aumentar ainda mais durante essa pandemia, após essa pandemia? Temos um leve comparativo? Nós teremos no mundo um antes e depois. Né? Já estamos vivendo praticamente o depois, né? Já está começando o depois. Mas a gente tem já um antes e um depois. Né? As profissões da gente, elas são profissões que também elas já estão nesse caminho, que é de se modernizar e começar a trabalhar mais ferramentas computacionais, sensoriamento remoto, uso de drones, imagens de satélite, essa questão da gestão mesmo do negócio, né? Ela ser mais presente, mais agricultura de precisão, zootecnia de precisão. Tudo isso é um caminho que a gente já tinha começado a percorrer. Certo? Há 20, 30 anos atrás, a gente começou a percorrer isso no sentido de que, quanto mais preciso eu for para a utilização de insumos, mais econômica a minha atividade vai ser. Né? E quanto maior a tecnologia, quanto maior a minha capacidade de exatidão, mais eu consigo aproveitar os recursos. Então, isso era um caminho que a gente já estava percorrendo. Agora, com essa questão da pandemia, a gente vê que a gente precisa ser muito mais eficiente, muito mais efetivo. Né? E ainda se adaptar ao mundo novo do teletrabalho. Né? Então, aqui na finca... As reuniões por vídeo... Isso. Aqui na finca, né, a gente continua trabalhando, né, fornecendo ensino de qualidade, ensino comprometido. Né? Não são aulas gravadas. A gente acompanhou isso pessoalmente, todos os dias desse semestre, né? Então, assim, não é querendo puxar a brasa da sardinha, a gente fez um trabalho muito bem feito,
Em nível nacional, eu acho que a gente não perde em qualidade para ninguém. Teve um resultado muito mais do que o esperado. Teve um resultado, teve uma aceitação muito mais do que esperada, né? Um trabalho assim que foi construído pela competência dos profissionais, dos professores que aqui estão, que é uma equipe muito boa, tanto da agronomia quanto da zootecnia. E foi algo preparado, né, coordenadora? Quando vocês estavam pensando já nas possibilidades de se parar a finca, a gente já né, estava... O centro universitário já começou a implementar essa questão. Pois bem, como a gente falou no início, né, a gente nunca sabe quando uma coisa que a gente não espera vai acontecer. E nós, né, eu, por exemplo, eu sou da geração do meio. Né? O que é a geração do meio? Tem uma geração anterior à minha que não era a geração do celular. Não é nem X e nem Y. Não era a geração celular. E eu sou a geração que ali, a partir dos 19, 20 anos, eu comecei a viver no mundo do celular. E as crianças daqui para frente, né, que hoje já não são crianças mais, né, já vivem nesse mundo totalmente digital. Então, o que a gente fez, né? Essas pessoas que são dessas gerações anteriores, né, elas ainda têm muita dificuldade de entender esse novo mundo corporativo que nasceu. Então, esses alunos, você imagina, o ensino superior está passando por grandes transformações já tem muito tempo. Nessa via tecnológica, de aumento de tecnologia. Daqui a 5, 10 anos, o ensino superior talvez não seja nada como a gente conhece. Né? Então, eles estão tendo a oportunidade, apesar de forçosamente, né, não vamos dizer que não seja forçosamente, mas de viver já, experimentar esse novo mundo. Então, profissionalmente, embora tenha sido muito difícil, embora essa adaptação, isolamento social não tenha sido fácil para ninguém, profissionalmente, né, eu sou muito otimista, né, eu sempre acho que é uma oportunidade de crescimento e de autocrescimento. Porque quando você não tem um professor ali perto de você, você vira o próprio autor. Você é responsável pela sua gestão. Você é responsável por aquilo. E sempre tem que ser assim. Esse que é o interessante. Ninguém tem que te conduzir. Você tem que ir. Por quê? Porque o ensino, o mundo cada vez mais se torna imperativo que as pessoas elas se adaptem às mudanças e transformem. Sejam capazes de transformar a realidade. E saiam das dificuldades melhor. Então, assim, eu penso que tudo que a gente fez aqui foi uma oportunidade de melhorar e uma oportunidade dos alunos experienciarem o que pode ser um novo mundo. Porque não adianta a gente tentar colocar eles numa redoma, numa casca e dizer, vai voltar daqui a 2, 3 anos. Vai voltar ao normal. Tudo. Pode ser que volte. E se não voltar? Entendeu? Então, se não voltar, a gente vai aprender a conviver com isso. O setor agro, ele vai se reinventar, já está fazendo isso. Novo normal, né? Isso, vai se reinventar. E a gente vai descobrir tecnologias, vai desenvolver maneiras de gerenciar o agronegócio, a agricultura, a pecuária, com essas novas ferramentas que a gente já tem. Olha, nós estamos conversando com a doutora Bárbara dos Santos Esteves, ela que é coordenadora aqui do curso de agronomia do Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Não saia daí porque no próximo bloco, após o intervalo, vamos falar quais são os diferenciais aqui dos cursos, saber também a demanda por esses profissionais no futuro. Não saia daí, o programa volta já. O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, Engenharia de Alimentos por R$ 499 mensais, Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós.
Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Olá, meu nome é Guilherme Silvério e eu sou o coordenador do curso de Odontologia da Faculdade Metropolitana. Aqui você vai encontrar toda a tecnologia mais moderna em aprendizado em odontologia com um corpo docente extremamente qualificado. Essa é a sua chance. Vem se tornar um odontólogo na Metropolitana. Toda a tecnologia e infraestrutura que você precisa, a Faculdade de Odontologia da Metropolitana oferece. Vem para a Metropolitana. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana, construindo o novo futuro. Muito bem, estamos de volta com o programa Sala de Opinião, recebendo a coordenadora do curso de Agronomia, Bárbara dos Santos Esteves. Ela que é formada pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, doutorado em Produção Vegetal também pela Universidade, com parte do doutorado na Espanha. Coordenadora, no bloco anterior, encerramos aí falando, né, desse antes e depois dessa pandemia, dessa projeção para esses profissionais. Na sua visão, qual será a demanda aí por esses profissionais no futuro? A demanda é que cada vez cresça mais, mas com um perfil diferente, né? Principalmente por conta dessa pandemia? Ou já por outras questões já que já vinham? Pelas duas coisas, né? Pela pandemia, porque esse profissional ele vai ter que ser muito mais, vamos dizer assim, aberto às novas tecnologias, saber usar muito mais o computador, a internet, aplicativos, imagens de satélite, algoritmos, né? Muito mais do que no passado, né? Esse novo profissional, tanto da agronomia quanto da zootecnia. E também, não só por isso, né? A gente tem muito mais essa questão do desenvolvimento sustentável. Então, eu sempre digo uma coisa que eu acho muito reflexiva, né? Nós somos do setor primário, certo? Só que nós temos que dar condições, por sermos a base, né? Estarmos ali na base do que é mais básico para a sociedade, que é a alimentação e tudo mais. Nós temos que dar suporte para a sociedade como um todo se desenvolver. E como que a gente faz isso? A gente faz isso primeiro fazendo o nosso trabalho bem feito, dando assistência técnica, né? Também utilizando técnicas de extensão rural e tudo mais, mas contribuindo para o desenvolvimento da vocação da região, principalmente quando a gente está falando da região norte. Como eu imagino que esse profissional ele tem que ser? Tem que ser um profissional focado na eficiência e no resultado, levando em consideração questões ambientais, por exemplo. Por quê? O grande tesouro da Amazônia não é o pasto com boi. O grande tesouro da Amazônia é o solo dela, que é fragilíssimo, é um ecossistema muito frágil, é a floresta em pé. Por que eu digo isso?
porque, embora nós sejamos um grande país agrícola, nós somos um grande país dependente também de insumos externos. Somos dependentes de insumos externos. O Brasil não tem capacidade para esses... Aí que tá, ele tem capacidade, mas é preciso ciência e tecnologia. Então, assim, estamos na Amazônia, um laboratório sonho de qualquer pesquisador da área de microbiologia, da área de botânica. A gente conhece pouquíssimo do potencial da flora e fauna da Amazônia. E se eu for falar do potencial do solo, a gente conhece menos ainda. Então, imagina só que se a gente não conhece nada, a quantidade de insumos que a gente está perdendo. Potencial microbiológico, novas resinas, novos tipos de fibra, novos tecidos, né? Espécies novas de animais e vegetais que possam produzir medicamentos, novas maneiras de você produzir, não sei, coisas simples como papel. Então, assim, são uma infinidade de coisas que a gente poderia ter se a gente fosse se dedicar ao que é realmente rico, né? Então, assim, de maneira nenhuma, né, para colocar assim bem claro, né, estou dizendo que as nossas atividades de pecuária, café, elas não são importantes. Estou dizendo que elas devem ser ferramentas para estimular a economia local, com o uso da assistência técnica destes profissionais, para que a Amazônia, um dia, possa alcançar o seu potencial econômico, e estou falando de economia, não estou falando de nenhuma outra coisa, o seu potencial econômico, e possa garantir o que realmente faz parte do juramento, tanto do agrônomo quanto do zootecnista, do médico veterinário e das outras profissões, que é garantir direito ao homem a uma vida digna. E a gente só garante ao homem uma vida digna se a gente dá meios dele ter saúde, educação, comida, cultura, bem-estar, natureza, certo? E a gente só faz isso dentro do campo se a gente produzir com eficiência, certo? Respeitando o meio ambiente. São profissionais que podem contribuir muito com a melhoria da economia do Estado e não principalmente do Brasil, né? Tem todo o respeito, deveria ter todo o respeito, assim como o professor, né, também, né? Todo o respeito da sociedade, porque eles estão no lugar onde é mais sensível para a população. Entendeu? Então vem a pandemia toda, vem tudo, vários setores parando, a gente não pode parar. Simplesmente porque se a gente parar, a gente vai ter um problema grave, muito mais grave até. Só que até para não parar, a gente precisa ter essa consciência que a gente precisa buscar eficiência e jamais esquecer de olhar para frente. Né? Você não pode pensar em crescer, em alcançar um nível de qualidade de vida que, no final, ao meu ver, o que importa é a qualidade de vida das pessoas, né? Se você continuar fazendo o que vovô fazia. Então, assim, o agrônomo e o zootecnista que é formado da finca, ele não faz o que vovô fazia. Ele é formado para ser um profissional produtivo, que acredita na eficiência, que ele quer que a economia cresça, mas ele respeita o meio ambiente, ele respeita as demandas do Estado dele. Né? Então, é esse tipo de profissional que a gente forma aqui, que a gente quer formar aqui. Diferencial não só do curso de agronomia, né, mas de todos da instituição. Sim, sim, é um diferencial, porque aqui a gente dá esse caráter humanista, a gente dá esse caráter responsável para as profissionais que a gente forma aqui. Eu fui professora da medicina também, então lá do mesmo jeito. Então é muito mais, o que eu quero dizer, que muito mais do que só ficar olhando para o passado, a gente tem que olhar para o futuro. O futuro a gente não sabe, é muito difícil, né, a gente imaginar, né, o mundo, mas a gente tem que se preparar para o que há de vir. E não esperar que a solução que eu vou dar, que eu dava há 30 anos atrás, tipo, fazer queimada, né? Fazer queimada é porque meu avô... Não, a gente já não está nesse nível tecnológico mais. A gente pode ir para frente, a gente pode melhorar essa produtividade, a gente pode produzir respeitando o meio ambiente. Não existe nenhuma dicotomia nisso. Na verdade, na semana passada, eu estava ouvindo uma live, que agora a gente vive de live em live, né?
e eu não lembro quem era do governo, não sei, é um programa sobre pagamentos por serviços ambientais, que é a sociedade reconhecer que há um valor econômico agregado quando eu conservo, quando eu preservo. Então, você imagina a possibilidade, a quantidade de possibilidades que a gente tem aqui para fazer isso, para gerar renda para o produtor rural sem ele precisar devastar, gerar renda para a universidade pesquisar, para a Embrapa pesquisar. Principalmente Rondônia, que é uma terra de oportunidades, né? É um ciclo virtuoso. É um ciclo virtuoso e, como eu disse, eu sou uma otimista. Né? Nesse momento de dificuldade, em que todo mundo vai abaixar a cabeça, em que todo mundo está triste, desesperançado, é um momento da gente empreender, apesar de eu não gostar muito dessa palavra, mas é um momento da gente empreender, da gente aprender e mudar, e se adaptar, e esquecer, claro, respeitar sempre os saberes, né? Mas olhar para uma nova realidade e encarar o mundo de uma maneira diferente. Porque se a gente não fizer isso, tem aquele mito, né? O Brasil é o celeiro do mundo, mas existem outros países. E várias vezes na história a gente perdeu mercado. Perdeu o mercado porque chegou praga, perdeu o mercado porque a produtividade de outro país foi maior. E a gente acaba que perdendo para nós mesmos, né? Sim, e perde a oportunidade de aproveitar aquele potencial para gerar o que eu disse. Que deixando as oportunidades escapar. A gente perde a oportunidade de gerar qualidade de vida aqui no estado de Rondônia e no Brasil em si. Olha, coordenadora, infelizmente estamos chegando ao fim do programa Sala de Opinião. Quero agradecer imensamente a sua participação conosco. Posso deixar um convite para as pessoas? À vontade, inclusive convide também aquele que tem o interesse em ingressar no ensino superior e agronomia pode ser a praia dele. Vou fazer o convite para essa pessoa mesmo. Se você está procurando cursos, né, então eu vou falar da agronomia e da zootecnia, senão os meninos da zootecnia brigam comigo. Né, a profissão da zootecnia é uma profissão muito linda também, muito importante, né? Eu sou agrônoma, né? Então, assim, a gente sempre tem uma emoção de falar da agronomia, mas a zootecnia também é co-irmã na formação da gente. Então, você que é uma pessoa que gosta de desafios, né? Que quer contribuir de verdade para o desenvolvimento desse estado, desse país, e está em busca de uma instituição séria, que tem compromisso em formar profissionais de sucesso, profissionais que saibam trabalhar, venha para a finca, venha para o Centro Universitário Aparício Carvalho, né, que a gente vai fazer um trabalho excepcional com você. Eu tenho certeza que você vindo para cá, a gente vai transformar você em tudo que você quiser ser. 3217-8947 é o telefone para você ligar, entrar em contato e saber mais informações do curso de agronomia e também do vestibular online, vestefinca.com.br. Aí você pode colher mais informações também da Finca Unicentro em Jaru e aí do Cone Sul do Estado, Finca Vilhena. Coordenadora, muito obrigado pela sua presença. Obrigado você pela oportunidade de falar dos cursos. E aqui chegamos ao fim do programa Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Construindo o novo futuro. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde.
Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Meu nome é Natália Cidrim, sou professora de avicultura do curso de zootecnia no Centro Universitário Aparício Carvalho. As aulas práticas realizadas na Fazenda Escola têm o intuito de colocar em prática o que eles assistem em sala de aula, como cálculos de índice zootécnico, práticas de manejo, para que eles possam ter uma vivência real da criação de aves de postura. Toda a estrutura que você precisa tem na finca. Estamos no laboratório de microscopia da faculdade, onde os alunos analisam os elementos celulares nas amostras de sangue, que chamamos de hemograma. Isso garante a associação dos aprendizados nas aulas teóricas com os achados clínicos nas aulas práticas. Sou professora Tássia Ferreira, professora de hematologia do curso de biomedicina do Centro Universitário Aparício Carvalho.